Deixa eu respirar. Bom dia, pessoal. Eu sou o Josi Marcos, estudante de Direito da UFG. Estamos aqui com o professor José Geraldo, professor da UNB, do Direito Achado na Rua. E essa é a nossa primeira aula sobre direito e emancipação, né? E do curso à distância oferecido pelo Núcleo de Assessoria Jurídico Popular, orientado pela professora Adriana de Andrade. E agora a gente vai conversar um pouco com o professor, que tem muito a contribuir acerca do direito e emancipação, certo? E daí a gente passa a palavra para ele, para que ele possa um pouco conversar com a gente acerca do tema, direito e emancipação. Então, José Marcos, e os que estão por trás das câmeras aí, desta primeira aula do curso, belíssima iniciativa, fundamental para uma estrutura como a de UNAJUP, porque a base da atuação do núcleo com essas características é exatamente articular direito com emancipação, né? E é um prazer poder contribuir para esse projeto de formação. Queria cumprimentar também a professora Adriana Andrade Miranda, né? E dizer que, primeiro, a articulação que vocês fizeram. Normalmente os estudantes, ainda hoje, na maioria das faculdades, quando se defrontam com o estudo do direito, a primeira informação que recebem é que o direito é um sistema normativo, que é dotado de sanção e de coação, formalizadas e institucionalizadas, que se distingue da ética. Então, já começa com uma configuração do direito como regulação, restrição de capacidades de agir humano, que é uma característica do processo pelo qual os sujeitos se humanizam, isto é, se emancipam das suas condicionantes sociais, históricas, políticas e até biológicas, né? O filósofo Hegel dizia que nós não nascemos homens ou mulheres. No tempo dele ele só se referia a homens, depois dialeticamente e hegelianamente Simone de Beauvoir vai acrescentar mulheres. Nós não nascemos homens ou mulheres, porque essa condição deriva da nossa experiência na história. O humano é uma construção, é um percurso de nossa própria experiência. Logo, a configuração do humano é o emancipar-se das condicionantes que lhe reduzem na sua própria humanidade, né? Então, pensar o direito tem que requisitar uma condição em que o direito reconheça o emancipatório na formação dos sujeitos, né? Então, essa é a primeira questão. E eu trabalho com um campo de educação jurídica, que nós denominamos direito achado na rua, que pensa o jurídico como liberdade, como emancipação, né? E o professor Roberto Lira Filho, que é autor de um livro importante para a coletânea de vocês, que se chama O que é Direito, ali vai dizer que a normatização é um incidente no percurso do jurídico, mas a realização do jurídico é no seu processo de reconhecimento das condições emancipatórias do sujeito. Por isso que ele vai dizer, opondo aquela primeira definição que eu formulei, a que aparece nesse livrinho, que é a que nós adotamos no nosso programa de trabalho. É que o direito deve ser, ou é, a enunciação dos princípios de uma legítima organização social da liberdade, né? Então, é naturalmente uma configuração de que direitos são propriamente direitos humanos, tal como a gente entende essa expressão. As formas de reconhecimento das lutas por realização da dignidade
e da emancipação do humano. Então, esse é o primeiro ponto, José Marcos, que eu queria colocar, para daí tirar algumas inferências dentro do limite da primeira aula, né? Posso continuar, mas se você quiser formular uma outra questão. Não, só pode continuar. Tá. Não, a gente faz, se tiver algum questionamento, a gente faz. Então, se o direito é liberdade, se é a enunciação dos princípios de uma legítima organização da liberdade, ele não é um dado, ele não está escrito por um movimento a priori ou voluntarista em nenhuma das formas pelas quais ele se manifesta, entre elas a forma legislativa. Duas razões. Primeiro, porque o modelo legislativo é historicamente recente. Não foi sempre a forma pela qual o direito se manifestou na história. Então, é um incidente. E segundo, porque é uma redução. A forma legislativa é uma redução e é uma redução da modernidade. A modernidade, para fins de compreensão do jurídico, pode ser compreendida por três principais elementos. Um de natureza epistemológica, quer dizer, aquele que nos permite conhecer as coisas. O conhecimento hoje moderno é o que se apoia no que a gente chama de ciência. Antes da modernidade, e estamos falando antes do século XV, a ciência não existia como estrutura de conhecimento. Quem queria fazer algo parecido com o que a gente chama hoje de ciência, era subordinado, era enquadrado, era regulado pelas outras formas legitimadoras do conhecimento. Entre elas, por exemplo, a religião. Pensem em Galileu, né? Querendo, na cosmologia, romper com a forma religiosa de desenho do universo. A Terra, centro do universo, ou o Sol, que é o centro do nosso sistema, não é isso? Então, a ciência é um modo de conhecer, mas antes dela havia outros, e com ela concorrem outros. O jurídico moderno pensa que é ciência, então só se vê enquanto fenômeno quando se expressa sob forma científica. Mas ele existe de outras maneiras, com outras expressões. Uma segunda representação da modernidade é a que se dá no campo da política. Até a modernidade, a política era difusa no social, nas estruturas organizativas do social, que são, antes da modernidade, todas pré-estatais, porque o Estado ainda não existia. A primeira vez que o Estado vai aparecer enquanto palavra, com Maquiavel. Antes disso, a expressão era para designar condição da existência, estado de natureza, estado de sociedade. Mas estrutura organizada, orgânica, funcional, é moderno. E, notadamente, moderno ali, para culminar com a forma com que tomou essa expressão política, no século XIX, com a criação do Estado Nacional alemão, italiano na Europa. Então, a forma política era difundida na sociedade civil, pelas organizações da sociedade civil, entre elas a família, as corporações, os clubes de ofícios, as igrejas, no caso da Europa, a Igreja Católica, né? Que tinha um poder político importante e que exercia esse poder político não só sob a forma de direito canônico, mas também sob a forma de validação das normas de conduta que se estabeleciam pela concordância das autoridades políticas, estabelecidas nos condados, nos ducados, nos reinados, e que se submetiam ideologicamente ao Papa cristão. Pensem, por exemplo, que Napoleão é a primeira figura de poder político que toma das mãos do Papa a coroa para se coroar a si próprio. A terceira redução da modernidade é a redução do direito, que era expandido também no social, como construção do social, no estatal.
que também se dá nessa época, gerando a tensão entre o que na teoria do direito, sobretudo na sociologia jurídica, se chama de impasse entre a hipótese sociológica do pluralismo jurídico, a vigência no mesmo espaço social de muitas ordens jurídicas, costumeiras, religiosas, de diferentes tipos, numa ordem jurídica que passou a ser monopólio da unidade política estatal, que reivindicou a jurisdição, o dizer o direito sob a forma legal, né? Vejo que quando no Brasil, por exemplo, no começo do século XX, se cria o primeiro Código Civil, o último artigo do Código é o que estabelece que o Código entre em vigor naquele ano de 1917, revogando as ordenações filipinas do rei Filipe, manuelinas do rei Dom Manuel, os alvarás e os costumes. Ou seja, indicando que uma ordem jurídica legal substituía uma ordem jurídica consuetudinária, costumeira. Então, se a gente tem em mente esses 3 elementos, a gente pode ver que o estatal condiciona, reduz, o legal parametriza, indica, escolhe, arbitra, mas nenhuma dessas maneiras de ordenar ou de formalizar, lembra lá a definição, normas formalizadas a partir da sanção e da coação, né? Nenhuma dessas formas esgota outras que continuam a vigorar e compete com elas, gerando a hipótese do pluralismo, apesar da pretensão hegemônica e monista, quer dizer, de que a titularidade do ordenamento jurídico é aquela contida nas normas legais que o Estado aplica, né, sob a forma de leis. Então, a questão do pluralismo e do monismo são hipóteses sociológicas, mas são hipóteses razoáveis, que podem ser objeto de pesquisa, de estudo. Infelizmente, nos cursos de direito, isso é negligenciado. Às vezes, nas aulas de introdução ao direito, o professor, seguindo alguns manuais, lembra que na formação do jurídico há 3 disposições notáveis de realização do jurídico, que é, em geral, secundum legis. Embora ele se refira lá, com base nos manuais, a uma possibilidade do praeter legis. E, falando muito de pressinha, ele também alude a uma coisa chamada contra legem. Não tira consequências disso. Mas a consequência a tirar é que há, sim, um direito ou não, segundo a lei, mas que às vezes se contrapõe a direitos contra a lei, né? Que é o que a gente vê na grande parte das situações de mudança social, de mudança política, quando há disputa entre ordenamentos jurídicos, entre ordens jurídicas, né? Então, do ponto de vista de um curso com essa característica, é preciso levar em conta o que esse potencial permite trabalhar, né? E o que ele permite trabalhar? De que modo o jurídico tem que ser compreendido no seu enquadramento legal, que é circunstancial e é funcional, mas também no modo como ele se relaciona com outras formas de expandir a juridicidade, notadamente aquelas que emancipam, né? E há 2 modos muito comuns de perceber esse limite. Um modo mais dramático é quando as reivindicações por emancipação são contidas numa normatividade que criminaliza as pretensões de emancipação. Por exemplo, a criminalização do trabalhador que luta por ampliação de direitos e que é lido legalmente como agente de sabotagem, agente de violação
das regras de enquadramento da legislação trabalhista. Isso antes da reforma que está em curso em nosso país. E as condições em que, por exemplo, as mobilizações sociais de segmentos, como, por exemplo, aqueles ligados às lutas feministas, né, que tiveram muitas de suas reivindicações contidas por reduções normativas, sejam de caráter jurídico ou de caráter psiquiátrico. Pense, por exemplo, nas sufragistas, das mulheres que lutavam pela cidadania, pelo direito de votar, né? Muitas foram criminalizadas e outras foram tratadas como loucas e internadas em instituições que têm a mesma característica, que é de segurar, conter, limitar a capacidade ativa de reivindicar e de se transformar enquanto sujeito, né? Então, essa é uma das formas de alienar o humano, né, que às vezes encontra expressão absolutamente anticivilizatória, como, por exemplo, no mundo do trabalho, a escravidão. Não é isso? Mas que já foi jurídica, do ponto de vista de ser uma estrutura normativa, não é isso? Com expressão constitucional, expressão penal, expressão civil e administrativa, né? A segunda maneira de conter a emancipação é a consciência dos sujeitos sobre o significado legítimo das suas reivindicações sociais, que se expressam sob a forma de luta por direitos. Por exemplo, os sem-teto que lutam por moradia e se contrapõem ao direito de propriedade, afirmando a existência de uma cultura emancipatória inscrita no humano que precisa de uma habitação, o direito de morar, né? As reivindicações sociais de comunidades que buscam moradia foram criminalizadas com o Código Penal, direito, o esbulho possessório, núcleo ativo do tipo invasão, e ressemantizaram, repolitizando a sua prática para dizer que ocupar não é invadir, é politizar a luta pelo acesso. É uma luta política. Então, você tem um lado que é o legal, o expandir politicamente o legal. Eu estou deixando para vocês esse texto sobre assessoria jurídica popular, que está nesse livro que ajudei a organizar, Experiências Compartilhadas de Acesso à Justiça, Reflexões Teóricas e Práticas, e o texto que escrevo com Ludmila Cerqueira Correia, da Universidade Federal da Paraíba, e com Antônio Escrivão Filho, da UNB, é a expansão semântica do acesso à justiça e o direito achado na assessoria jurídica popular, que é exatamente para colocar a exigência de que o jurídico seja pensado pelo ângulo da emancipação e não da regulação, a luta pelo humanizar-se, que é libertar-se, e a liberdade não é dom, dizia Roberto Lira Filho, é tarefa. Ninguém se liberta sozinho, se liberta em coletivo, em conjunto, e libertar-se significa assenhorar-se de direitos que precisam ser expandidos semanticamente e politicamente. Semanticamente, ocupar é direito, invadir é abuso, é forma de conter, né, a luta pelo direito. E a luta por uma leitura do jurídico que signifique pensar uma educação para a consciência do direito a ter direitos. Uma consciência de que a cidadania instaura direitos e que realiza cotidianamente direitos. Por isso que a Constituição atual, que consagra o princípio da participação política e o princípio democrático, quando faz aquele elenco de direitos do artigo 5º, lá no fim, no parágrafo, diz que todo aquele elenco, que os mais obscurantistas dizem que é um excesso constitucional, como se direitos fossem quantidades que a gente
coloca numa prateleira legislativa, não percebendo que eles são relações, que nunca há direitos demais, são relações que emancipam. Lá no final, a Constituição diz que aquele elenco não exclui outros direitos, que não estão ali colocados, mas que derivam da natureza do regime e dos princípios que a Constituição adota. A natureza do regime, a democracia. A democracia é um experimento de realização de direitos. Os princípios que ela adota, os direitos humanos. Os direitos humanos são as formas expandidas do humanizar-se contínuo de homens e de mulheres na história, né? Então, é isso que a gente chama de expansão semântica e política do acesso à justiça, né? E é uma tarefa que só assessorias jurídicas populares podem realizar, porque são elas que fazem a mediação entre essas expectativas e a legitimidade dos processos pelos quais, juridicamente, essas expectativas podem se realizar. Então, era isso que eu tinha a dizer, assim. Se vocês quiserem complementar, acho que não tem mais tempo nessa primeira sessão, mas quem sabe, num outro momento do curso, a gente possa... E deixarei essas referências aqui para vocês seguirem, se for o caso. Agradecemos o professor pela contribuição e, já que deixou aberto, a gente vai tentar, sim, adaptar melhor o curso e tentar uma outra conversa, né, que o senhor possa explicar um pouco melhor, né, porque, como vemos, o tempo é curto, né, é um assunto que é um campo bem vasto, né, uma vez que, como o senhor mesmo colocou, o direito ele não é entendido apenas como um conjunto de normas, mas ele vai para além disso, né, ele é um instrumento de emancipação social. Né? Então, a gente agradece o senhor pelo tempo que o senhor destinou e vamos conversando para que com o tempo possamos fazer uma outra entrevista. Muito certo? bem. Agradeço, professor.